Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou a seus discípulos: Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: Alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: E vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo, Jesus lhe disse: Feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre essa pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo o que tu ligares na terra será ligado nos céus. Tudo o que tu desligares na terra será desligado nos céus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Querida e querida de Deus, paz e bem, hoje a igreja celebra a solenidade de São Pedro e São Paulo apóstolos. E que bom é para cada um de nós, cristãos católicos, festejar a vida destes dois santos. Pedro, aquele que o próprio Jesus designou para cuidar do seu rebanho, do seu povo, para ser um dos pilares da continuidade da vida da igreja instituída pelo próprio Jesus. E Paulo que Jesus pegou, puxou e que possibilitou a ele, que o convidou, na verdade, a um caminho belíssimo de evangelização. Então, seguramente nós podemos dizer, ali se dava, na escolha do Divino Mestre, duas fontes primárias da nossa fé. Claro que a nossa fé está baseada no próprio Jesus, isso nunca vai ser mudado nem questionado. Mas se hoje temos fé, se hoje cremos na Santa Igreja Católica, é porque nós experimentamos a continuidade que nos foi entregue por meio da tradição e da história da caminhada da Igreja, que começou lá com Pedro e, ao longo dos anos, passou por todos os papas e hoje a gente tem o Papa Francisco. Também vivemos e saboreamos desta fé, muito por conta do trabalho, muito por conta não, mas com certeza por conta do trabalho de evangelização. Cada um de nós recebeu, em algum momento, e ainda recebemos, a palavra de Deus por meio da boca de alguém. E quem evangelizou e levou
a palavra de Jesus mais do que Paulo, em especial, naquele momento que era o nascimento da igreja. Paulo não se limitou a nada, se entregou e se doou no seu tudo, doou a sua vida para a evangelização, para que todos pudessem experimentar e conhecer Jesus. Assim, esta igreja que tem todo esse caminho, um caminho que o próprio Cristo vai conduzindo, ele que disse que estará conosco até os fins dos dias, ele que entregou o seu Espírito Santo para que a sua obra fosse continuada. Jesus, que ao instituir Pedro como o primeiro Papa, o pastor que iria cuidar do seu rebanho, afirmou: Tu és Pedro, e sobre essa pedra, ou seja, sobre a fé de Pedro, que é o que Pedro acabou de professar, essa pedra é a fé de Pedro. Sobre esta fé construirei minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Aqui Jesus nos garante. A igreja pode passar por tempestades, pode passar por tribulações, mas é o Cristo que a impulsiona e por isso a igreja permanece. Por isso a igreja mantém o seu espírito de seguir o Divino Mestre. Por isso a igreja mantém a sua caminhada. Nós que falamos tanto aqui, pedimos a Deus, que nos dê a intimidade, pedimos a Deus que possamos dar o nosso sim para essa caminhada com Ele e para Ele. Essa caminhada da vida da igreja começou lá, na instituição do primeiro Papa. E um outro ponto importante do Evangelho, claro, festejar a vida de São Pedro e São Paulo hoje, fundamental. Nós precisamos realmente pedir a Deus que nos dê a graça de seguir fielmente o Papa, a graça de rezar pelo nosso Papa, a graça de confiar que a Igreja e o Papa são instrumentos do próprio Cristo e são conduzidos por Ele. Nós, católicos, não podemos nunca esquecer disso. Porque se nós esquecemos, se nós tomamos outro caminho que não a fidelidade ao nosso pastor, nós perdemos a essência, nós não somos mais católicos. Porque lembremos, é a igreja que Cristo instituiu do jeito que ele desejou instituir. E o Evangelho vem dizer sobre esta fé de Pedro. Antes, Jesus, com os seus, ou seja, Jesus estava ali com os discípulos, a palavra fala, Jesus vai perguntar, aqui, fulano, quem o povo aí fora está dizendo que eu sou? E Jesus pergunta isso para cada um de nós. Mas hoje, de modo muito especial, ele pergunta assim, aqui, não precisa preocupar com o que os outros estão falando de mim. Não se incomode tanto com isso. Porque muitas pessoas vão falar que Jesus é um ser iluminado. Outras pessoas hoje falam que Jesus é a prosperidade em pessoa. Siga Jesus, você começa a ganhar dinheiro, a sua vida vai prosperar em termos materiais. Outras pessoas travam guerras em nome de Jesus, em nome de Deus. Outras pessoas falam que Jesus foi um sociólogo, foi um líder do seu tempo. Mas Jesus hoje vem nos chamar para a centralidade nele,
E aí é que está a diferença. A gente olha para fora, a gente pode encontrar muitos, vamos dizer assim, Jesuses, muitos. Mas Jesus, ele é pontual, ele chega e pergunta, e vós? Ou seja, vocês que estão comigo, vocês que caminham comigo, vocês que têm intimidade comigo, quem dizeis que eu sou? E aqui é o ponto principal do Evangelho. Quem nós, cada um de nós, dizemos que é Jesus, especialmente para nós mesmos, para a nossa vida? Quem é Jesus? E aí sim, Pedro vai dizer, Pedro diz assim, ó, tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Ou seja, tu és Deus. E é essa fé que Jesus vai dizer que é a base da sua igreja. Ou seja, é a igreja de Cristo. E que reconhece Cristo como Deus. Agora, a gente recebe essa palavra, a gente tem a consciência que Jesus é Deus, mas precisamos refletir. Nós verdadeiramente cremos nisso? Nós acreditamos que o Senhor é muito mais do que um líder, do que um profeta, do que um grande evangelizador, de alguém que reformou o seu tempo, de alguém que fez muito bem. Nós acreditamos que Jesus é Deus? Esse é um ponto fundamental. Nós precisamos colocar em nosso coração e pedir ao Espírito Santo, porque percebam, Jesus fala, feliz és tu, porque não foi um ser humano que te revelou isso. Então, essa certeza de que Jesus é Deus é o próprio Espírito Santo que nos dá. Então, se a gente não tem isso muito sólido na nossa vida, e mesmo que a gente tenha, é muito bom que a gente reze e peça a Deus a cada dia para nos ensinar, para aumentar a nossa fé, para nos revelar que Ele é Deus, Deus conosco. Por um outro lado, na nossa intimidade com o Senhor, na nossa experiência, a gente aqui que pede a cada dia para Deus nos tornar cada vez mais íntimos dele, quem nós dizemos que é Jesus? Quem é Jesus para a nossa vida? Quem é Jesus na nossa história? Quem é Jesus? Quem é o Jesus que a gente espalha na vida dos nossos irmãos? Num trabalho evangelizador por meio do nosso exemplo? Jesus é Deus. E nós, como estamos seguindo a Ele? E aqui não é para a gente pegar uma pedra, amarrar no pescoço e pular no oceano. Não, não é isso, não é o peso da pergunta, não. Mas é o clamor pela experiência. É verdadeiramente pedir ao Senhor, Senhor, dá-nos a graça, a toda a igreja, para mim também, para os meus, para a minha família, dá-nos a graça dessa revelação, desse encontro pessoal contigo. Eu quero, Senhor, eu quero te seguir com todo o meu coração, com toda a minha força. Eu quero, Senhor, estar contigo a todo momento, te convidar desde a hora que eu levanto até a hora que eu durmo, te convidar para permanecer comigo, te convidar para velar o meu sono, porque eu não quero me afastar de ti, nem mesmo quando eu estou dormindo, quando eu não estou consciente. Eu desejo, Senhor, caminhar na tua presença durante toda a minha vida. E nós precisamos pedir isso. Então, meu irmão, minha irmã, hoje a gente tem 2 grandes convites. Primeiro, pedir ao Senhor pelo nosso Santo Padre, pelos bispos, que são sucessores dos apóstolos, por todo o clero, para que Jesus envie o teu Santo Espírito e que a igreja seja cada dia mais santa, que a igreja seja cada dia mais fiel a Ele,
fiel à fé de Pedro. E a segunda coisa que a gente pede a Deus é que também a cada um de nós dê a fidelidade da fé nele, a fidelidade de sermos essas pessoas que caminham com ele, termos ele como nosso guia, nossa referência, termos ele como nosso companheiro de jornada. E que ele nos dê essa intimidade de viver em tua presença. Então eu te convido, ao finalizar essa reflexão, faça um período de oração, reze pela igreja, reze pelo Papa e pelos bispos de forma especial e por todo o clero, reze pelos leigos, reze pela santidade de toda a igreja e reze por você e pelos seus, para que Jesus seja o centro, a fé seja viva no nosso Senhor e que a gente possa caminhar com Ele durante todo o tempo. Muito obrigado, Jesus. Fica conosco, Senhor. Dai-nos a graça de sempre permanecermos contigo, de sermos a cada dia mais íntimos, mais íntimas de Ti. Amém.